Boa noite a todos. Josiel Mariano aqui. Espero que todos vocês estejam bem, felizes e motivados. Antes de tudo, eu quero parabenizar a cada um de vocês por estar aqui para ouvir eu falar um pouquinho mais sobre essa verdadeira medicina da natureza que são os óleos essenciais, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, estarmos vivos. Agradecer pela confiança também, né, de ter recebido esse convite aqui, do Daniel e a Milene Otero. E já são aí em torno de 16 anos que eu vivo e ensino as soluções naturais para uma vida mais saudável e independente. Então, é um prazer enorme poder compartilhar com vocês tudo que eu tenho vivido e aprendido nesse tempo. Eu que, apesar de já viver, né, o conceito ali dos óleos da saúde, bem-estar, através das suplementações alimentares, né, e tudo mais, eu não conhecia o que eram óleos essenciais. E eu tenho encontrado dois tipos de pessoas. Aquelas que, assim como eu, nunca ouviram falar do que eram óleos essenciais, achavam que não conheciam o que são os óleos essenciais de fato, e aquelas que já conhecem, inclusive já usam, mas procuram algo sério. E no decorrer da nossa conversa, você vai entender qual o conceito que eu quero dizer aqui do que é algo sério. Então, mais uma vez, parabéns por todos vocês estarem aqui hoje para me ouvir falar sobre os óleos. Muitas pessoas acabam participando dessa aula porque alguém acabou pingando uma gotinha do óleo essencial na sua mão e aquilo foi tão impactante que você quis conhecer um pouco mais, né? Então, eu tenho feito muito isso, eu tenho compartilhado muitos óleos essenciais e eu gosto muito de frases. Uma delas que eu ouvi e eu falei, cara, isso faz total sentido, é que sempre fica um pouco de óleo essencial na mão daqueles que compartilham os óleos essenciais, ok? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Dá tempo aí de chamar rapidinho aquelas pessoas que você quer que ouçam um pouquinho mais sobre os óleos essenciais, que você acha que não vai fazer sentido para essa pessoa, pessoas que buscam ter mais saúde, mais qualidade de vida, bem-estar, inclusive também para a parte do emocional, que os óleos essenciais são muito, muito importantes também nessa área, ok? Então, vamos lá conversar um pouquinho, né, nessa aula sobre os óleos essenciais. É muito interessante falar, quando eu pergunto às pessoas que dizem, né, que elas dizem, não, nunca ouvi falar, não conheço, né, e aí você pinga uma gotinha do óleo essencial, a pessoa é um impacto tão grande. E quando nós começamos a explicar um pouco do que é realmente o que eu considero uma verdadeira medicina da natureza, ouvi isso de um cientista que é uma das maiores autoridades em relação aos óleos essenciais no mundo, tá? E olha que interessante, apesar de parecer algo novo, não é, né? Anota essa frase aí também. Os óleos essenciais são uma nova medicina com histórico de uso milenar. Há exemplo aqui que você vê, né? Os egípcios já utilizavam óleos essenciais há mais de 3.500 anos antes de Cristo e os utilizavam para fins religiosos, né? Medicinais também. Cleópatra utilizava os óleos essenciais para a manutenção da beleza. Enfim, trazendo um pouco mais, né, para os nossos tempos aí mais modernos, Hipócrates, que é o pai da saúde moderna, ele utilizava os óleos essenciais, né, de uma forma, logicamente, muito mais rudimentar, né, antigamente, mas usava para tratar seus pacientes, em especial aí o orégano. Eu falo sempre sobre essa questão do orégano, pelo seu potencial antibiótico, canela, enfim. E quando as pessoas dizem que nunca ouviram falar, eu pergunto, você já ouviu a história de um homem que deixou o seu legado aí há mais de 2.000 anos atrás, e quando ele nasceu, deram para ele de presente ouro, incenso e mirra? E é muito bacana você ver a surpresa das pessoas, que elas logo dizem, né? Claro, o menino Jesus, né? E eu nunca tinha me perguntado por que Cristo recebeu ouro, incenso e mirra. E hoje nós temos, sim, o óleo essencial de incenso e mirra. E é muito bacana saber disso, de ter esses óleos essenciais. Eu fiquei muito impactado quando eu descobri, por exemplo, vai aí mais uma dica já, para você ter um pouco de noção em relação aos óleos essenciais. Eles são de 50 a 70 vezes mais potentes do que a matéria-prima in natura, do que a planta em si, no caso do incenso e da mirra, né? Eles são resinas. Então, você tem nos óleos essenciais aí de 50 a 70 vezes mais potentes. E, nossa, e é lindo quando você entende que a ciência hoje explica o porquê Cristo recebeu de presente. Cristo tinha uma missão para cumprir, não é verdade? E, nesse caso, né, é comprovado hoje que o óleo de incenso, em especial, ele tem o potencial de regenerar células, em especial células do sistema nervoso. Olha que bacana isso, né? E trazendo, o homem se afasta muito, né? Se afasta da natureza e acaba pagando alto preço, principalmente em momentos de grande comoção mundial,
ele acaba retornando para a mãe natureza, né? É igual o filho, né? Quando tem um problema, já corre logo para a mãe. E nós somos assim também em relação à natureza. Visto aqui, como está dizendo ali, ó, Jean Valnet, na Segunda Guerra, ele tratava os soldados, em especial para a parte do uso tópico e também do emocional, né? Tratava com óleos essenciais ali no período de 1943. Né? E nos dias de hoje, como nós estamos vivendo também momentos de grande comoção mundial, os óleos essenciais têm sido uma saída para muita gente, assim como foi para nós também, nossos familiares, tem sido muito importante o uso dos óleos essenciais. Quando nós falamos, se você está aqui hoje para me ouvir, acredito que é porque você tem sim uma busca, você quer aprender mais, né? Como ter qualidade de vida, como ter mais saúde, bem-estar, não é isso? E hoje, quando nós falamos sobre isso, basicamente nós temos aí duas opções, né? A abordagem moderna de mercado e a abordagem natural. Eu não vou me ater muito a esse conceito da abordagem moderna, porque já é fato de conhecimento de todos, né? Hoje nós vemos aí pessoas usando os fármacos, os medicamentos, as drogas, os alopáticos, todos são criados em laboratório. E hoje é bem falado, hoje é nítido para todos que manter as pessoas saudáveis não é lucrativo. É muito mais lucrativo ter pessoas doentes, que elas acabam fazendo tudo o que diz que é para ser feito. Não é assim? Então, como está ali, ó, dados oficiais, essa abordagem moderna, as drogas, os alopáticos, é criado para atenuar sintomas, ok? Às vezes você tem uma causa apenas e tem muitos sintomas, como você vê nesse triângulo invertido. Por quê? Você toma um medicamento para tratar uma causa e aquele medicamento te traz tantos efeitos colaterais que você acaba tendo que buscar outros medicamentos, né? E vira um ciclo vicioso. E à medida que a idade vai avançando, a caixa de medicamentos só vai aumentando. Não é assim? Então, medicamentos têm efeitos colaterais conhecidos e desconhecidos. Hoje são gastos em torno de 22,75 trilhões de reais por ano com bem-estar global. E a pergunta que fica para nós aqui é: estamos mais saudáveis assim? Ok? Então, como você vê aqui, o homem produz, trata apenas os sintomas, mas a necessidade permanece. E hoje o que eu tenho o maior prazer em apresentar para vocês, né? Eu estou meio que viciado em pingar essa gotinha na mão das pessoas e perceber o impacto, porque eu me lembro, né, quando eu, há quase 4 anos atrás, o Daniel pingou essa gotinha na minha mão e é extremamente impactante. Né? Então, no que nós vamos passar para vocês hoje aqui, observa bem, abordagem natural. Então, ali, ó, se utiliza de extratos de plantas que ajudam a melhorar o bem-estar físico e mental. Com isso, nós temos menos tempo e menos dinheiro, né, gasto com médicos, em especial no uso tópico. Então, olha que interessante. É a natureza quem produz literalmente. Quando você vê alguém falando sobre óleos essenciais, com aquele vidrinho pequenininho, né? Deixa eu pegar o meu aqui. Se você tem, esse é um momento muito importante para você usar. Né? As pessoas que eu, por exemplo, falei que ia ter essa aula hoje, que eu deixei um vidrinho de um óleo essencial de laranja, de hortelã, enfim, esse é o momento de você pegar o seu vidrinho, o seu óleo. Se você não tem ainda, a pessoa que te convidou para assistir essa aula, você ainda não teve a oportunidade de sentir o óleo essencial, já manda uma mensagem para ela aqui no chat, fala, olha, eu quero meu óleo essencial, minha amostrinha para ontem, dá seu jeito, né? Vem me visitar para tomar um café, ou manda pelo correio. Então, é muito importante você sentir, porque mais do que eu falar aqui, né, tem um livro que foi escrito há milhares de anos aí, né, da sabedoria, que fala que não é por muito falar. Então, é muito importante você, ó, só de abrir o vidro aqui, ó, esse é o vidro de o óleo essencial de laranja selvagem. Então, quero te convidar para agora separar esse momento. Se você tem algum dos óleos cítricos, né, se você não tem um vidrinho desse óleo essencial, corre na sua cozinha, em algum lugar, pega uma laranja, tira um pedacinho da casca, espreme aquele olhinho na mão e fica cheirando, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Você vai pegar aqui, ó, pinga uma gotinha apenas, fecha o vidrinho sempre, tá? Você vai entender o porquê fechar. Você vai esfregar aqui uma mão na outra, evita os dedos sempre, tá? Quando você vai usar o óleo essencial. E você vai fazer uma conchinha aqui, ó. E vai começar a inalar o máximo. Eu gosto de usar o óleo essencial dessa forma. Eu inalo, seguro um pouquinho a respiração e depois solto, ok? Faça isso o máximo de tempo que você puder, enquanto eu vou falando aqui, te explicando um pouco do que é o óleo essencial, ok? A nossa aula aqui não tem intenção de te tornar um químico ou uma química dos óleos essenciais, mas eu quero que você entenda um pouco da química por trás desses óleos, porque eles dão tanto resultado e as pessoas não desconhecem isso. Primeiro que as pessoas que dizem que nunca ouviram falar de óleo ou não conhecia, como eu disse da laranja, né? Quem já cascou uma laranja, uma tangerina, na verdade, nós temos contato com óleos essenciais o tempo inteiro. Você já caminhou em uma floresta, o simples fato de caminhar
próximo de onde tem vegetação, enfim, você tem contato com óleos essenciais, ok? Aquela casquinha da laranja que as crianças uma espirram no olho da outra, né? Ali são os óleos essenciais. Então, vamos lá. Óleos essenciais são substâncias totalmente naturais, extraídos de plantas, inclusive de diversas áreas das plantas, ok? Alguns óleos essenciais são extraídos do tronco, da flor, da folha. Por exemplo, a laranja, né? Como nós usamos aqui, ó, o ambiente já está todo com cheiro de laranja. É impossível você expor a laranja no ambiente e as pessoas não saberem que você está expondo a laranja, né? Porque já fica cheiro no ambiente, ok? Então, no caso da laranja, o óleo essencial está ali na casca para proteger o fruto. E da laranjeira, inclusive, você extrai óleos essenciais de várias áreas da planta, né? Do tronco, da folha, da casca, da flor, né? Da casca da laranja, enfim. Então, o que é um óleo essencial de fato? O óleo essencial ele é literalmente a essência de uma planta. Talvez por isso as pessoas até confundam, né? A essência com óleo essencial. Né? Ele é o deva. É através do óleo essencial, né, que a planta consegue existir, ok? Anota aí uns conceitos básicos que eu gosto de passar em relação à natureza e por que os óleos essenciais são tão importantes. As plantas não se locomovem, ok? Então, é justamente através de ela exalar esses aromas no ambiente que ela vai interagir com o meio ambiente externo, ok? É assim que ela vai atrair insetos para polinizar a planta. Ela vai também, através desses aromas que ela exala no ambiente, ela vai expelir, né, repelir pragas. A parte reprodutora da planta está no conceito, né, na química dos óleos essenciais. O sistema de defesa da planta, a parte imunológica dela, o potencial de se regenerar está nos óleos essenciais. Então, assim como esses óleos trazem benefícios para a planta, no nosso organismo, a composição, né, do nosso organismo é muito próximo das plantas também, somos carbono, né? Então, da mesma forma que o óleo essencial traz benefício para a planta, traz para nós, ok? Então, com isso, você pode ter muitos benefícios, ter a natureza realmente como suporte. Então, a natureza produz, trata a raiz do problema e atende às necessidades do corpo, em muitas áreas do nosso corpo. Por exemplo, quando você está inalando um óleo essencial, o interessante é você observar quem pode pingar na mão. É interessante que a sua mão não está gordurosa. Isso se dá por quê? O óleo essencial ele é chamado de óleo, mas não é óleo. Ele é chamado de óleo por conta de ele tem algumas propriedades muito interessantes. A primeira delas é que ele não se mistura, uma característica, né? Ele não se mistura em água. Então, como ele já é usado há milhares de anos, por não se misturar em água, chamam de óleo, ok? Porém, ele não se mistura em água, como óleo, e ele evapora como álcool. Então, o óleo essencial é uma substância que fica ali entre o óleo e o álcool, ok? Ele tem um terpeno, as moléculas dele são muito pequenas, por isso ele evapora muito rápido em contato com o ar. Por isso eu falei, ó, fecha sempre o vidrinho, ok? E essa função que ele tem de evaporar, quando você coloca na mão e começa a inalar, logo aqui acima do nariz nós temos a glândula pituitária, né? Nós temos o lóbulo olfatório, onde nós temos a glândula pituitária. E aqui na glândula pituitária temos o nervo olfatório. Quando essas partículas naturais chegam no nervo olfatório, ele remete essa informação para o sistema límbico do cérebro, ou para o cérebro límbico, que ele é responsável por muitas funções do nosso organismo, ok? Sentimento de bem-estar, de prazer, de atenção, de calma, né, para você ficar em alerta também. Batimentos cardíacos, em especial para as mulheres, produção hormonal, entende? Então, são muitas funções que você vai poder atuar, né, através dos aromas. Eu não levava isso muito a sério, confesso a vocês. Né? Eu achava, olha, essencial meio de cheirinho. Achava que era só para dar um cheiro no ambiente. Mas pensa comigo. Você vai fazer uma cirurgia, o médico bota uma máscara ali com um gás que você apaga. Não é assim? Olha como isso é poderoso. Então, é muito importante você já começar a entender que é poderoso, sim, e que dá resultado, sim. Tá? Agora, para a gente entender um pouco mais do conceito do que é um óleo essencial, aqui nós temos uma folha de hortelã-pimenta. Foi o primeiro óleo que eu conheci, né? Então, se você pegar um microscópio, e nessa imagem aqui ao lado, tá vendo? Ela é uma imagem já ampliada. Então, imagina uma folhinha do hortelã. Quando você vê a imagem ampliada, isso aqui que você está vendo como espinhos, é aqueles pelinhos que nós vemos na folha, né? E você vai ver também aquela parte das fibras que dão sustentação à folha, e vai ver essas bolsas aqui, essas pequenas saquinhas amarelas que estão ali. Isso ali são as bolsas de óleo essencial. Tanto que se você pega uma folha de hortelã e você esfrega, macera ela na mão,
ela já fica toda molhada e logo dispersa o cheiro no ambiente. Por quê? Você está estourando essas bolsas de óleo essencial, entende? Então, naturalmente, até como uma defesa da própria planta, ele dispersa isso no ambiente. Então, ali estão os óleos essenciais. Uma coisa muito importante é você analisar aqui, os óleos são muito, muito, muito poderosos. Nesse momento, eu gosto muito de usar o hortelã, porque ele alivia muito, inclusive, a garganta, né? Então, pega aí, se você tem também o seu vidrinho de hortelã, você vai fazer da mesma forma, uma gotinha aqui na mão, ó, uma gotinha apenas. José, mas por que essa miserabilidade de uma gota? É porque uma gota é suficiente. Em óleos essenciais, você vai aprender que menos é mais. É muito, muito poderosa. Entende? Tanto que você vê o poder de um óleo essencial, como diz aqui, ó, uma única gota equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, ó, você vai esfregar aqui da mesma forma como a outra vai fazer uma conchinha aí. Nossa, gente, refresca demais. Eu já uso esses óleos há 4 anos, né? E é sempre uma experiência incrível, né? Então, ó, faz um cilindro com uma das mãos, põe em cima da outra aberta e puxa pela boca aqui, ó. Ó, como já alivia a garganta, né? Você passa a mão aqui na nuca, nos pontos energéticos. Se você tiver com dor de cabeça, você vem passa aqui na têmpora, é muito bacana. Nas articulações, você vai ver esse efeito de gelar, esquentar. Com isso, imagina, a temperatura ambiente é a mesma, mas só de passar o óleo essencial aqui, ó, na pele, no uso tópico, ele já logo gela, né? E o organismo fica esse efeito de gelar e esquentar. Por quê? Ele engana o cérebro através, né, dos seus compostos químicos. Ele tem, por exemplo, muito mentol, enfim. Então, ele engana o cérebro que aquela região está gelada. E dessa forma, o organismo busca esquentar, aquecer aquela região, aumentando o fluxo sanguíneo ali. E assim ele tem um potencial anti-inflamatório natural muito bacana. Por isso ele entra muito em produtos para a boca, né? Creme dental, essas questões. Tá bom? Então é muito poderoso. Se terem noção, um vidrinho desse de hortelã para fazer de 15 ml, são prensados aqui, são destilados em torno de 5 quilos de folha de hortelã. Você consegue conceber isso? É muita folha, né? Fica um tonel grandão, tem uma água fervendo ali, uma tela em cima, põe a matéria-prima. Então, esse vapor que passa, a destilagem a vapor, né, ele vai levar, vai carrear o óleo, então tem um destilador que separa o óleo da água e você fica apenas com o princípio ativo. Por isso é tão poderoso, entende? E olha como mostra aqui o poder de um óleo essencial. As moléculas são tão pequenas e, por ser algo natural, que o nosso corpo não cria resistência. Tá vendo? Pouquíssimas substâncias conseguem permear a membrana celular. E os óleos essenciais têm livre acesso. E existem estudos hoje comprovando, inclusive, que o óleo essencial de eucalipto, o de gerânio e o de limão siciliano, ele tem um potencial de proteger muito grande, como a parte do sistema imunológico, defesa. Por quê? Essas ameaças, como você vê aqui, né, não vou citar nomes aqui de doenças, mas essas ameaças que nós estamos vendo aqui, né, que tentam invadir a célula, o que acontece? Eles não conseguem penetrar. Então, eles se fixam na membrana da célula através liberando enzimas. Os óleos essenciais que eu citei aqui, eles impedem a atuação dessas enzimas. Olha que legal. Então, de forma totalmente natural, eles vão poder te trazer esse benefício, ok? Então, de uma forma assim bem rápida, eu acho que dá para você entender um pouco mais do porquê são tão importantes para nós, ok? E para nós falarmos também sobre o poder dos óleos, olha isso aqui. Um estudo foi feito, comprovou, né, a eficácia do óleo de hortelã, ok? Ele é tão eficaz quanto o paracetamol para ajudar em diminuir febres. Eu já tive várias experiências, inclusive para crianças, né, de passar o óleo essencial diluído ali na coluna, na solinha do pé, e diminuir até 2 graus de febre. É incrível. E de forma totalmente natural. Ok? Isso é muito, muito bacana. Eu amo tomar o chá do hortelã, do óleo essencial. Gisele, pode ingerir óleo essencial. Os que eu vou falar aqui, os que eu estou falando para você, eu tenho a segurança, né, de dizer para você que você pode ingerir e você vai entender por quê. Outra questão também, ó, o óleo de lavanda tão eficaz quanto o medicamento de tarja preta, ansiolíticos. Tem vários casos aqui de pessoas que, através, né, de nós indicarmos, sugerirmos os óleos essenciais, deixaram de usar medicamentos, né, ansiolíticos, enfim. Então, é muito, muito bacana isso de forma totalmente segura e totalmente natural, ok? Isso é muito, muito bom. Você precisa se dar essa oportunidade de sentir esses óleos essenciais, como fez a diferença, está fazendo a diferença na nossa vida também. Eu posso dizer que é uma coisa antes e depois, né, minha vida, dos óleos essenciais, tá bom? Nós temos aqui algo que pode te dar mais segurança ainda. Por que eu estou falando da segurança?
Existem muitas e muitas empresas, né, que fabricam óleos essenciais. Porém, você tem que saber a procedência deles. Os que nós confiamos, o que é seguro, né? Já fiz um curso aqui de especialista em óleos essenciais, e eles são extremamente seguros. Os óleos do Terra é o que nós realmente temos segurança para falar sobre eles. Por quê? Aqui você vai entender o quanto é importante você saber a procedência do óleo essencial que você vai usar, ok? Por exemplo, muitas pessoas, lembra que eu falei, confundem o que é um óleo essencial com essência. As essências, assim como medicamentos, são criadas em laboratórios. Os óleos essenciais são tão poderosos que eles chegam a ter de 30 a 300 compostos químicos naturais distintos. No caso das essências, eles pegam 1 ou 2 compostos aromáticos que lembram aquele aroma, né, daquela planta, daquela flor, enfim, e o restante são todos enchimentos sintéticos para serem mais baratos, que é o caso do Bom Ar, do spray de banheiro, né? Imagina, você disse, eu gosto muito do exemplo, tem que o Daniel fala, né? Vou espirrar ali o Bom Ar de lavanda no quarto e vou ter uma noite de rei, uma noite de rainha. Muito provavelmente você não vai dormir de tanto espirrar, porque tem compostos sintéticos e aquilo ali te agride. Da mesma forma que um óleo essencial é benéfico, ele vai no pulmão, limpa o pulmão, melhora a capacidade respiratória, o que é sintético o teu corpo não reconhece. E ele causa inflamações, uma série de coisas. Então é muito sério isso. O barato sai muito caro, ok? Então cuidado com esses cheirinhos, essas coisas que tem compostos sintéticos ali. Uma camada, isso aqui é nível mundo, tá? Uma camada um pouco menor aqui, o gênero alimentício, que está ali no caldo quinó, né? A própria Coca-Cola tem lá aroma natural, ok? Mas a gente sabe que vai bem até aqui, né? Daqui em diante não te mata, é muito ácido, enfim. Hoje eu tenho a felicidade de poder dizer que eu não bebo mais refrigerante, justamente por causa da conscientização que nós vamos adquirindo ao longo da vida, ok? E é um processo muito difícil de mudar, né? No início você faz seus hábitos e, por fim, os hábitos fazem você. Mas é importante que, com conscientização, você comece a mudar aos poucos. Não tente mudar tudo de uma vez, mas vá aos pouquinhos. Com o tempo, eu te garanto que você consegue, ok? Então, os de gênero alimentício, eles estão ali para dar um aroma, um sabor, mas não te traz benefícios, principalmente por conta de todos os contaminantes que tem, conservantes e tudo mais. Agora, olha essa parte me impactou demais, que é o conceito dos produtos, né, os óleos essenciais para uso tópico. Quem teve a oportunidade, o meu pescoço aqui está gelado até agora, nos braços que eu passei aqui, né? Até a minha respiração ainda está tudo geladinho aqui por dentro, mas, em especial no uso tópico, você sente muito o poder de um óleo essencial. Então, aqui ó, você tem um óleo essencial de hortelã, ok? O que a indústria faz? Normalmente o empresário, quando ele busca lucro, ele visa muito lucro, então ele se vale desse poder do óleo essencial e ele coloca alguns enchimentos. Aí pega um vidro de hortelã, que é muito potente, e coloca aqui 10 a 20% de óleo essencial e completa com algum diluente, normalmente sintético, um óleo mineral, que entope o poro, né? Pode causar muitas alergias e tudo mais. E com isso eles vendem aí nas gôndolas de lojas de produtos naturais e diz, olha, só pode usar topicamente, não pode ingerir. Logicamente, é isso mesmo. Inclusive, pode acontecer muito com você que está conhecendo agora os óleos, né? E de repente é natural, você está aqui pela primeira vez, de repente digita aqui para a gente, se você está aqui na primeira vez também, e aí você às vezes quer comentar isso com as pessoas. Olha, eu vi os óleos essenciais, vou começar a tomar. E você pode encontrar pessoas que já conhecem óleos essenciais e vão dizer, olha, não pode ingerir, né? Não ingira óleo. Talvez ela não está errada. O óleo essencial que ela usa, ela realmente não pode. Se ela comprou nessas lojas de produtos naturais, ela não pode ingerir, que realmente pode contaminar, porque ele tem enchimentos, lembra? Então, o óleo essencial é muito, muito poderoso. E, de fato, se eu pegar, por exemplo, um óleo carreador, né, que para diluir um óleo essencial, ok? Esse aqui é o óleo de coco. E eu jogar aqui dentro um vidro desse de óleo essencial, ok? E fizer aqui 10 vezes mais óleo essencial. E eu pegar cada um de vocês que está aqui hoje e fizer um teste cego com vocês. Em um dos seus braços, eu vou passar o óleo diluído. E no outro, eu vou passar o óleo puro. Topicamente, a sensação que você vai ter é que eu passei o mesmo óleo essencial. Entende? Porque, topicamente, a sensação é a mesma. Porém, em um dos seus braços, eu passei apenas uma fração do que é, de fato, o óleo essencial. Tudo bem até aqui? E onde nós temos aqui, né, a segurança hoje, inclusive para poder fazer essa aula, os únicos óleos a nível mundo que têm o selo CPTG, significa Certificado de Pureza Testada e Garantida.
significa que esse óleo essencial, que a pessoa te convidou aqui para você ter uma aula de óleo essencial, significa que ele passou por pelo menos 54 testes. Testes de pureza, testes que falam, que analisam, né, se tem algum contaminante, se aquele produto foi adulterado. Existem outras aulas que a gente fala mais aprofundadamente sobre isso, tá? Mas o selo CPTG é incrível. Tá? E a única empresa que detém esse selo é a Doterra, uma empresa. Muitas pessoas acham até que é uma empresa brasileira, mas não, é uma empresa americana por causa do nome, né? Doterra. E é outra coisa que encanta, né, a gente, que até o nome Doterra, o Ozinho com tracinho em cima, como você vê aqui, esse nome vem do latim e significa presente ou dádiva da terra, ok? Justamente porque esse foi o sentimento quando as pessoas que fundaram essa empresa, com o objetivo em ter óleos mais puros e eficientes do planeta. Através desse selo também, você tem a certeza que cada óleo essencial que você vai usar, eles são os mais potentes possíveis, porque eles são extraídos de cada um do seu país de origem. Lembra o primeiro conceito que eu falei sobre a natureza? Que as plantas não, né, as árvores ali, as plantas não se locomovem, então elas têm que se comunicar com o meio ambiente, dispersando, né, esses aromas. E outra coisa importante também, anota isso na sua mente aqui, né, grava no seu cérebro aí. A natureza ela não faz esforços desnecessários. Então, se eu quero ter um óleo essencial extraído de uma planta que ele tem o maior poder possível, né, o maior composto químico possível na quantidade, né, de compostos químicos, eu tenho que ter esse óleo do seu país de origem, porque o solo, a temperatura, a altitude, até os insetos daquela região vão determinar, né, a forma com que a planta vai interagir, se ela vai ser agredida ou não, para ter que se defender, e aí ela vai produzir mais compostos químicos. Dá para entender? Então, você pegar uma planta que é, por exemplo, um óleo de melaleuca, que ele é extraído da Austrália. Tem até uma história muito bacana, né? O melaleuca ele vem de local pantanoso, muito quente, muito úmido. Então, a incidência de fungos, bactérias é muito grande. Então, a planta ela tem um potencial bactericida e fungicida muito, muito grande. Tem até uma história muito interessante, né? Que um lago na Austrália, as pessoas mergulhavam nesse lago e ficavam curadas de doenças de pele, cancros, afta, piolho, sarna, essas questões. E aí achavam que o lago era mágico. E aí, quando os cientistas foram estudar, observaram que em volta do lago tinha muitas árvores de melaleuca. Então, as folhas e as flores caíam no lago e aquilo curava as pessoas, os óleos essenciais que curavam. Né? Então, é muito interessante. Porém, a gente pode cultivar a melaleuca aqui, no Brasil, pegar ali em Minas uma fazenda e cultiva. Então, entende? Em um local onde não vai ter as mesmas ameaças, a temperatura, tudo isso. Então, você vai ter até um óleo essencial com cheiro de melaleuca, com cor de melaleuca, mas não vai ter o poder, de fato, de uma melaleuca cultivada no seu país de origem. Tudo bem? Então, são todos esses testes que são feitos. Aqui é só para efeito de conhecimento mesmo, né? Testes que vão analisar a pureza, os compostos químicos, a potência. Então, são testes que são feitos onde é destilado, com os seus agricultores lá. Então, aí chegam, vai uma amostra para a empresa, é feito o teste, depois volta, ó, tá ok. Aí é remetido de fato para o invase, depois do invase são feitos testes. Então, é tudo muito seguro. Tanto que a Doterra é a única empresa a nível mundo que detém o selo CPTG para que você possa, e é feito por uma instituição idônea, tá? A PRC, que ela estuda o conceito ali, libera esse selo para a Associação de Plantas Aromáticas ali, ok? Então, aqui também, para que a Doterra consiga extrair os óleos essenciais de diversas áreas do mundo, são 47 países, dentro do conceito do selo CPTG, né, a Doterra tem um tripé, né, tem as atividades de co-impacto. O que é isso? Imagine, a maioria desses países de onde a Doterra extrai os óleos essenciais são países muito pobres. Imagina no interior desses países. Então, os agricultores, os destiladores, famílias inteiras, gerações de famílias que eram explorados por pessoas que terceirizavam o trabalho deles e pagavam miséria, de fato. Entende? Então, a Doterra entra em cada um desses países e ela não compete com essas famílias. Pelo contrário, ela cria cooperativas e ela leva diferenciais para essas famílias que se tornam parceiros da Doterra. E aí, locais onde não tem escola, saneamento básico, né, médicos, enfim, a Doterra, água potável. Tem muitas histórias lindas que a Doterra leva através das atividades de co-impacto. Ela leva esses diferenciais para essa comunidade, então ela toca a vida de pessoas. E eu acredito muito que até o poder desse óleo essencial, dos óleos essenciais do Terra, tem a ver com isso também.
né? A forma com que ela toca essas famílias e a gratidão que essas pessoas têm. Ela paga preço justo com isso. Então, realmente é muito bacana. Depois, se você puder buscar isso. Tem atividades humanitárias que ela faz através das atividades de Healing Hands. Nós já podemos, né? Muitas das pessoas que estão aqui assistindo essa aula participaram disso também. Né? Healing Hands significa mãos que curam. Então, existem produtos, né, da doTERRA e não é algo de propaganda, é algo que é institucional da empresa, ok? Então, produtos que todos são comercializados aqui no Brasil, por exemplo, tem uma instituição chamada Childhood, que a doTERRA contribui com essa instituição, já fizemos ações com o Hospital do Câncer, né, infantil, a GRAAC, enfim. Então, ela separa esses valores que já é institucional, isso é muito bom, muito importante, né, porque o conceito da doTERRA é empoderar o ser humano, isso é muito legal. Então, dito isso, o que é um óleo essencial, o poder, a pureza, por que você pode confiar, inclusive, para ingerir os óleos essenciais, como você vai ver agora. Eu vou te explicar aqui rapidinho como usar os óleos. A primeira forma é essa que nós fizemos já aqui, pingar na mão e usar aromaticamente. Como eles são puros, você até pingando na roupa, ele não vai manchar, ele vai evaporar totalmente. Você pode pingar uma gotinha em cada lado do travesseiro. Gente, é tão poderoso. Tem pessoas que odeiam um vidrinho desse, assim, ó, do óleo de lavanda, um vidrinho com 1 ml, dá aí para botar em torno de 1 ml, tem em torno de 20 gotas, né? E eu falei, ó, pinga uma gota em cada lado do seu travesseiro, uma gotinha na sola do pé. E depois, no dia, 2, 3 dias depois, perguntar à pessoa, e aí, como foi? A pessoa falou, José, você não tem noção, eu tenho bruxismo. E eu acordei sem dor nenhuma. Na minha mandíbula, eu acordava com muita dor. Eu dormia a noite inteira, só pingando óleo. Pessoas que tomam ansiolíticos, inclusive, né, deixaram, né, naturalmente o médico foi substituindo os medicamentos. É incrível isso, ok? Então, você pode pingar no travesseiro, pinga uma gotinha em cada lado, porque o lado que você virar, você já vai ter esse benefício, ok? Eu gosto muito desse conceito, ó, pulseiras com pedras vulcânicas, não sei se vai dar para vocês verem aí, ela é toda furadinha, então você pode pingar o seu óleo essencial aqui e com isso você vai ter sempre o aroma do óleo essencial. Então, em momentos que você está passando por um momento angustiante, você está no trabalho, numa reunião difícil, você bota um pouquinho do lavanda, você está ali inalando, você tem colares difusores também, que você pinga uma gotinha no colar ali, com o calor do seu corpo, naturalmente ele vai evaporando o óleo essencial e você tem os benefícios. É incrível, ok? O potencial que os óleos essenciais nos trazem e também a liberdade que eles nos trazem, ok? Agora, a melhor forma, né, de como eu já expliquei ali, né, como que os óleos essenciais atuam, vão atuar aqui no sistema límbico, você já entendeu o porquê é importante. Agora, imagina, esse conceito que eu te falei, você fazendo isso aqui com a mão, você tendo um aparelho como esse, né? Nós temos aqui, eu não consigo me imaginar sem ter o meu difusor, né? Aqui, ó. Então, para onde eu vou, eu levo o meu difusor. Né? Esse aqui é um difusor ultrassônico, que é muito importante, porque você vê, eu pinguei uma gotinha do óleo na mão, fico inalando, você fica ali por 3, 5 minutos inalando o óleo essencial. Essa mesma gotinha que você pinga na mão, quando você usa num difusor ultrassônico, né? Você bota a água aqui, né, em torno de 250 ml nesse difusor específico, pingou o óleo essencial ali na água, ela não vai misturar, tem uma pecinha no meio que vibra na velocidade do som, por isso ultrassônico. E com isso ele libera uma névoa, não é vapor, porque não aquece, ok? Então, com isso, naturalmente, ele carrega o óleo essencial para o ambiente. Um difusor desse, ele atende o ambiente de até 3 metros quadrados. Então, onde você está, no ambiente que você estiver, você tem o óleo essencial sendo difundido no ambiente e o teu organismo está naturalmente absorvendo. Você está respirando e você está absorvendo o óleo essencial. Gente, muda tudo. Eu tenho vários depoimentos de pessoas, cara, lá em casa a gente era muito estressado, né? Eu tenho um filhinho que tem autismo e tudo mais. Então, para crianças, pessoas que têm problemas do sistema nervoso, estresse, ansiedade, síndrome do pânico, todas essas questões, tudo isso que tem a ver muito com o sistema nervoso, você tem como atuar com os óleos essenciais. E ter o difusor é muito, muito importante, entende? E essa única gotinha que você pingou na mão, no difusor, ela vai atuar por em torno de 1 hora. Você vai usar uma gota para cada hora que você quer o difusor funcionando, entende? E é interessante que esse aparelhinho aqui, ó, ele funciona por 2, 6 e 12 horas. Imagina, você pode ter durante toda a sua noite ali, uma noite de sono incrível. Eu não consigo me imaginar mais tendo noites de sono sem o meu difusor aqui do lado, né? Onde eu estou com o difusor, né, ali trabalhando. Então, tem outros modelos. Esse aqui funciona por até 14 horas. Tem um que não precisa de estar na tomada, você usa no carro. Né? O piloto é muito bacana. Agora, você não deve utilizar óleos essenciais em equipamentos que aquecem o óleo essencial. Lembra, as moléculas são muito pequenas e se você aquece, você acaba alterando as moléculas e, com isso, você perde potencial, em especial, para a parte do emocional, do sistema nervoso, ok? Então, não aqueça
os óleos essenciais dessa forma. Use em difusores, né, ou em difusores pessoais. Isso é muito, muito importante. Ok? Vamos lá. A próxima parte é o uso tópico. Para fazer uso tópico, nós sugerimos que você utilize com o óleo de coco fracionado, né? Ou um óleo carreador. Tem um creme carreador também. A doTERRA, ela se utiliza aqui, ó, do óleo de coco fracionado na menor partícula do coco. São micropartículas, muito fininho ele é um óleo carreador. Por que isso? Quando você vai usar o óleo e você quer usá-lo topicamente, você está com uma dor, ou tem uma psoríase, por exemplo, e você quer que o óleo essencial fique naquela região. Se você usar ele puro, muitas pessoas, José, se eu usar puro, não é mais potente? Sim, teoricamente sim. Porém, lembra que uma das características do óleo é que ele evapora muito rápido. Então, se você coloca puro, ele vai evaporar. Entende? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Tá vendo? Se você usar o óleo puro topicamente, a maioria dele vai evaporar. Agora, quando você usa com óleo carreador, ele vai criar uma espécie de manto de proteção. Então, além, como o nome fala, vai carrear para a corrente sanguínea e ele vai manter o óleo essencial, além também de aumentar a área de atuação. Lembra que eu disse para vocês que em óleos essenciais menos é mais? Então, óleos essenciais, 1 ou 2 gotas para uso tópico especial é suficiente. E aí, o que vai acontecer? Você, para cada 10 gotas do óleo carreador, você vai poder usar 1 ou 2 do óleo essencial que você quer usar topicamente. E, com isso, ele aumenta também a área de atuação. Aqui são as áreas que você, quando você ouvir alguém falar, olha, usa nos pontos energéticos. Quais são os pontos energéticos? Testa, têmpora, nuca, como você vê ali, o tórax aqui no encontro das costelas, no umbigo, na área do abdômen, no pulso, por isso eu gosto da pulseira, que já está em contato com a corrente sanguínea, atrás dos joelhos e sempre na sola do pé. Sempre que você for usar um óleo essencial para qualquer motivo, use uma gotinha na sola de cada pé, porque ele cai na corrente sanguínea muito, muito rápido, tá bom? E a última parte aqui que eu quero falar sobre a forma de uso é a ingestão. Se você está aí com o seu óleo essencial, eu quero te convidar para fazer aí um brinde, né? Você pode ingerir os óleos essenciais aqui, ó, essa é a segurança. Você pode botar aqui, ó, 1 gota para cada 20 quilos de peso. E você vai ingerir. Tem óleos que são muito gostosos. Os cítricos são uma delícia. Em especial se você for tomar com uma água com gás, você vai poder substituir, né, pessoas que têm dificuldade, né? Eu, como tinha muita dificuldade em deixar o refrigerante, você vai poder substituir. São muitos óleos essenciais. José, aqui está a minha caixinha, né, de soluções naturais, tá vendo? São muitos óleos, cada um. E eu já vou te alertando, é viciante. Depois você conhece um, você quer conhecer outros, né? Porque são tão impactantes. Então, cada olhinho desse vem do seu país, né, de origem, de fato, e cada um deles. José, eu posso ingerir todos eles? Não. Né? A maioria deles, sim. Né? Mas são mais de 170 óleos. Tem muitos que são apenas para uso tópico, para uso, né, aromático, mas a maioria você pode ingerir, como o caso que eu disse agora do limão. Eu coloquei aqui um brinde aí a vocês, né? Vai ajudar a limpar o intestino, ele tem absorção. Eu vou me ater muito nessa parte aqui, né? Mas você ingerindo o óleo essencial, ele vai atuar, por exemplo, o limão siciliano, eu tinha gastrite, né? Pessoas têm refluxo, é muito importante, que ele vai ajudar a desintoxicar o organismo, é uma delícia, ok? Porém, tem óleos que são intragáveis. Eu acho lavanda, tem espinha de boa na boca, eu acho. Parece que você está tomando perfume. Então, tem forma de você tomar aqui, ó, por exemplo, você pode tomar em cápsulas vazias. Você pode pingar assim na água, pode pingar embaixo da língua. Eu pingo copaíba de boa embaixo da língua, depois bebo água ou não. Mas, enfim, o gosto eu acho até bem, bem interessante. Mas tem outros, como o orégano. Você não deve pingar direto na boca, porque ele tem cheiro de orégano, mas tem gosto de pimenta, entende? E aí você tem cápsulas vazias que você abre, pinga os olhinhos ali, fecha. Você pode, inclusive, fazer suas misturinhas e faz seu próprio remédio, né? Remédio. Quem fala, José, mas não pode chamar de remédio? Sim, pode. Seu remédio natural, não é uma droga. Né? A própria Bíblia, a Bíblia não fala de medicamento, mas ela fala de remédio, não é verdade? Então, é o seu remedinho natural. E aí, ó, quando você... José, como que eu faço para ingerir? Qual a quantidade? Tem uma quantidade, sim. Os óleos doTERRA são extremamente seguros, tá? Os que a doTERRA sugere para ingestão são todos muito seguros. Se você olhar, são até coisas que já fazem parte do nosso dia a dia, da nossa alimentação. Orégano, pimenta preta, canela, cravo, são coisas que a gente usa naturalmente, só são mais potentes. Então, 1 ou 2 gotas vai fazer resultado. Então, qual a sugestão básica de óleo essencial? 1 gota, anota isso aí, eu tiro um print aqui dessa tela, tá?
uma gota para cada 20 quilos de peso, 2 a 3 vezes ao dia. É suficiente. De qualquer óleo essencial. José, mas se eu estou passando por um desafio de saúde, eu quero atuar. Você pode até usar um pouco mais, tem vários casos, mas aí você pede orientação à pessoa que te convidou, a pessoa que está te apresentando os óleos essenciais, que ele vai ser o seu consultor ou a sua consultora, tá bom? Isso é muito bacana. Esse é o nosso objetivo, compartilhar conhecimento e te dar todo o suporte que você buscar, precisar. Né? A gente compartilha as nossas vivências. Isso é muito bacana, tá bom? Então, todos esses óleos aqui você pode ingerir com total segurança, dessa forma que eu acabei de dizer aqui agora. Bom, dito isso, falei com vocês, são mais de 170 óleos, né? Não dá para falar de todos eles aqui, levaria muito tempo. Eu vou falar de alguns deles aqui, aqueles mais usuais, né, do dia a dia. Né? Um óleo que você pode ter para deixar na cabeceira ali da cama para te despertar logo pela manhã. Um óleo para você tratar um fungo, melhorar o sistema imunológico ou a parte respiratória, entende? Ah, o meu cabelo está caindo muito, eu vou ter um óleo que pode botar no shampoo. Então, a gente vai te orientar dessa forma aqui. E com isso, eu gostaria, te peço, né, se você puder, vá fazendo anotações, aquele que mais te chama a atenção, e você entender assim, poxa, eu preciso desse. Analise em relação à sua prioridade, para que nós possamos te dar suporte, ok? Você vai poder contar com cada um de nós. Então, se você foi convidado aqui por alguém, é porque essa pessoa ou ela tem condições de te orientar e te dar suporte, ou ela vai poder te direcionar a alguém que tenha já essa condição, essa vivência, essas experiências, ok? Então, o primeiro deles que eu vou comentar, essa fichinha aqui vocês podem receber, né? Fique tranquilo, se você está preocupado com a anotação, ou pode tirar um print depois, ou a gente manda, tá? Então, fique tranquilo. Aqui você vai ver, ó, de onde o óleo é originário, né? A bandeirinha do país, em especial de onde ele é originário, vai ver algumas siglas. Aqui, ó, ATI. O A significa aromático, o T significa tópico, você pode usar topicamente, e o I você pode ingerir. Então, o caso do hortelã, você pode usar das três formas. E depois do tracinho vem a segurança para o uso tópico. No caso do hortelã, é um S. O S significa que peles sensíveis precisa se diluir com óleo de coco, entende? O que seria pele sensível? Crianças abaixo de 2 anos podem usar óleos essenciais. Aqui em casa, as crianças já saem da maternidade usando óleo essencial. É um óleo essencial que vai atuar para, né, a criança está com dor de barriga, está com diarreia, constipação. Né? Então, você pode usar, está com febre, uma gotinha no solo do pé, na coluninha, ali no prolongamento da coluna. Então, tudo isso você vai poder ter soluções. Tá? Então, para peles sensíveis de lua, crianças abaixo de 2 anos e pessoas muito idosas, acima de 80, a pele é muito fininha, não é que vai fazer mal, mas pode causar um incômodo, ele não sabe o que é, né? Então pode ser, porque é muito potente. Então dilua sempre, tá? Então, para que é indicado o hortelã? Vê se você conhece pessoas que estão sempre com dor de cabeça, enxaqueca, né? Aqui, ó, asma, sinusite. Normalmente, quando eu pingo óleo de hortelã para alguém, a pessoa, nossa, eu tenho sinusite. Eu falo, pô, também tinha. Olha, já liberou tudo. Normalmente, quando eu vejo que uma pessoa está ali fungando, está espirrando ou coisa assim, eu sempre compartilho o óleo de hortelã, sempre estou com ele no bolso. Hortelã, limão, lavanda, estou sempre com eles. Ó, despertar e dar energia logo pela manhã, deixa ele na cabeceira da cama, uma gotinha na mão, quem tem preguiça de levantar, ele vai te auxiliar nisso. Ó, febres e calores, mau hálito, por exemplo, vai ajudar muito. Queimadura, praia, você pode fazer um sprayzinho e pode utilizar. Lavanda. Lavanda é originária da França e da Bulgária, né? Então, são onde você tem a maior potência realmente da lavanda. Aqui no Brasil também se cultiva lavanda, você vê. Quando você busca lavanda, você quer ter o potencial calmante. A do Brasil tem efeito estimulante. Olha como é diferente, né? É distinto isso. Então, ó, a lavanda ela é aromática, tópica e ingestão. E no uso na pele é neutro. José, mas você não falou que é sempre bom diluir quando vai usar topicamente, para não evaporar assim. Mas imagina, a lavanda é ótimo para picada de inseto, por exemplo. Queimadura. Você não vai correr ainda para pegar um óleo de coco. Você está com lavanda, você já passa direto, ele já vai atuar, vai resolver. Ele tem um efeito anestésico muito poderoso, muito bacana. Então, ó, estresse, ansiedade, já teve vários casos. Peguei pessoa que estava muito estressado, passando um momento difícil, e pinga uma gotinha de lavanda, ó, cheira aqui comigo, vamos parar um pouquinho, senta, calma. Cara, e você vê mudar a pessoa completamente, né, a parte do emocional. Insônia, bruxismo, cortes, feridas, queimaduras e bolhas. Então, alergias, picadas de inseto, para reduzir pressão arterial, você pode tomar lá na cápsula, inclusive. Eu tenho vários casos de pessoas que o médico foi substituindo medicação para pressão arterial, tá? O limão siciliano, tem um carinho muito grande também falar do limão. O limão, ele ajuda a desintoxicar. Pessoas que têm problemas, por exemplo, de gastrite, você vê, ó, pode usar de todas as formas. Ele é neutro para uso na pele, porém, ele é fotossensível. Então, se você for utilizar o limão na pele,
você deve tomar cuidado e sair, usa sempre à noite, tá? E você tem que dar um intervalo de pelo menos 12 horas antes de sair ao sol, porque pode queimar a pele, né? Ficar escura, tá bom? E, José, por que usar topicamente? Pensa comigo. O limão ele é muito indicado, por exemplo, para uso tópico, para uma coisa chamada, não sei se vocês já ouviram falar, de hiperdistrofia eginoide, né? Esse nome complicado. Aqui no Brasil é muito raro, é conhecido como a tal da celulite. Você tem uma amiga que tem celulite de repente, você pode indicar, né? Você pode falar com a massoterapeuta para drenagem linfática, é muito bacana. Então, a desintoxicar, você pode tomar, ele alcaliniza a parede do estômago, então protege, né? Ajuda ali a fortalecer. Essa questão elimina bactérias, H. pylori, essas questões. Congestão, muco, alergia. É normal você beber o limão, ele começa a liberar muco, ele é mucolítico. Você pode até limpar sua casa com limão siciliano, ele tem um efeito bactericida, fungicida muito poderoso. Inclusive, se você misturar com On Guard, que é um outro blend que eu vou falar aqui para vocês. Melaleuca. Melaleuca aromático tópico, né? Tem essas formas de uso aqui. Até pode ingerir. A Doterra aqui não sugere a melaleuca para ingestão, mas por conta de serem muitas espécies. Aqui a Doterra é extremamente segura, tá? Mas por serem muitas espécies, em compêndios internacionais não tem essa indicação, tem que tirar até o izinho ali, perdão, acabei esquecendo ali. Ó, cortes, feridas, cancros, afta, vírus. Lembra que eu falei da historinha da melaleuca? Para fungos nas unhas, para, por exemplo, mulheres, a questão da cândida, né? Comete muito, especial até quando está grávida. Então, pode outra. Eu gosto de falar da melaleuca, da segurança do uso tópico. Jamais você vai pingar na mucosa interna, no ouvido, no nariz, na genitália. Não faça isso, tá? Não é porque vai te fazer mal, é porque é muito poderoso, pode causar um incômodo muito grande. Então, até porque é o suficiente. Uma gota no algodão, você bota no ouvido, ele já resolve o problema, dor de ouvido, zumbido, né? Eu tenho uma perfuração no ouvido por conta do quartel, herança, né? Do quartel, uma perfuração, e eu tinha uma otite severa, vivia purgando meu ouvido, nada resolvia. Uma gotinha do melaleuca no algodão, 2, 3 dias, nunca mais tive nada no ouvido. Mulheres, candidíase, uma gotinha no forro da calcinha ou no absorvente íntimo interno ou externo já é suficiente, pode fazer banho de assento também, não precisa usar, né, topicamente. Se for usar de lua, tá? Porque também ajuda a clarear a pele, virilha, essas questões, usa até copaíba, é muito bom também, com lavanda, mas sempre diluído, tá? Jamais diretamente na mucosa interna. Então, a pé de atleta, cândida, dor de garganta, você passa por fora, pode fazer gargarejo junto com copaíba em especial, muito bacana. O frankincense, lembra que Cristo recebeu um incenso, né? Então, ouro, incenso, mirra, incenso, tradução do frankincense. Então, ele tem o poder ali, ó, regeneração celular, tumores, depressão, problemas neurológicos. Nós temos muitos resultados com pessoas com Alzheimer, Parkinson, autismo. Então, é um óleo realmente muito precioso. Se você conhece pessoas que tenham, né, essa necessidade, fala com elas, que elas precisam conhecer mais sobre os óleos essenciais, que ela vai ter muito... tenho certeza que vai ser muito grata a você. Tangerina, olha a bandeirinha do Brasil aparecendo ali. Gente, tangerina é incrível. Já abre até o sorrisão quando eu penso nesse óleo. Ele é altamente antioxidante, ajuda para questões de imunidade, tristeza, irritabilidade, ansiedade, nervosismo. Ele tem um potencial de desintoxicação do organismo muito grande, ajuda em processo de emagrecimento, ó. Ele ajuda até a tirar a vontade de compulsão alimentar, em especial por doce, pele ressecada. Você pode fazer o seu creminho corporal, né, ter o tangerina, se você gosta do aroma. Copaíba. Copaíba também é um óleo incrível. Tive a oportunidade de ir na Amazônia ver a extração da copaíba. Eu pingo todo dia o copaíba aqui embaixo da língua. Ela tem um efeito anti-inflamatório natural incrível, atua para questões de artrite, artrose, tendinite, amidalite. Eles usam muito, né, para garganta, né, lá em Manaus, mas eles usam o óleo vegetal. É diferente, tá? Óleo vegetal de óleo essencial. O óleo vegetal não passou pela destilagem. Então, ele tem muita resina, ele pode causar queimadura, inclusive no esôfago. O óleo essencial, não, você pode usar todos os dias, eu uso aqui todos os dias. Então, infecção intestinal, bactérias, fungos, é ótimo para o fígado, também toxicidade hepática, manchas na pele, incrível, tá? Para melasma, por exemplo, é fantástico, em especial se usado junto com melaleuca, lavanda, frankincense também. E a copaíba é tão preciosa, tão em seus compostos químicos, que a gente diz que se Cristo tivesse nascido no Brasil, ao invés do frankincense, ele teria ganhado a copaíba. Agora, gente, para a gente partir para encerrar, eu vou falar sobre 5 misturinhas de óleos essenciais. Até aqui eu falei dos óleos individuais. E agora vamos falar do somatório de alguns óleos juntos, formando um blend, né, ou um mix de óleos, uma mistura de óleos. E o interessante quando fala sobre isso
é que no caso dos óleos essenciais, a matemática, na mistura, né, a matemática não é exata. 1 mais 1 não dará 2, vai dar 4, 6, 8, né, por causa dos compostos químicos distintos. Então, olha que bacana aqui. Um blend protetor, nele, né, tem a composição aqui, ó, do laranja selvagem, cravo, canela, eucalipto e alecrim. Incrível para o sistema imunológico. Algumas pessoas estavam passando por esse momento louco que estamos vivendo, não conseguiam, né, respirar direito, enfim. E eu pude sugerir um xaropinho que eu fiz para mim, tive muito resultado, e a gente indica para muitas pessoas que a base dele é o próprio blend protetor. Né? Então, é incrível, tá, o resultado. Aí boto lá outros óleos, limão, hortelã, calmocolite, copaíba também. Incrível. E aí, ó, doenças transmitidas pelo ar, fortalecimento imunológico sazonal, fadiga e doença autoimune, aftas, verrugas, feridas, saúde bucal, tanto que o creme dental que nós temos, a base, é o blend protetor. E ele é muito importante você deixar ele difundindo na sua sala. Sempre chega uma visita, às vezes a pessoa vem da rua, por mais passar álcool em gel, essas coisas, acaba trazendo, né, germes e tal, e difundindo esse óleo no ambiente, ele vai estar combatendo isso já no ambiente, ok? Então, vamos lá. O próximo aqui, a próxima mistura é o blend respiratório. Eu tenho também um carinho muito grande por ele. Quando nós fomos conhecer a sede da Doterra, né, participamos de visitar os laboratórios, a Doterra construiu um hospital gigante na frente, né, da sua sede para tratar as pessoas com óleos essenciais, inclusive tem uma ala inteira oncológica. Né? Então, quando eu estive lá, eu trouxe um colar difusor. Meu filho ele tinha bronquite, né? Nós já tínhamos conseguido o controle disso através de suplementos e tudo mais, mas ele tinha espirros constantes, aqueles 30 espirros de uma vez, né? Então, eu trouxe um colar difusor para ele e dei logo esse blend aí, o Brief. E aí ele começou a utilizar e eu comecei a perceber que ele não espirrava mais. Falei, cara, eu não vejo mais você espirrando. Ele, quando dá vontade de espirrar, eu já uso aqui o meu óleo e ele está sempre com o Brief junto com ele. E, assim, não tem mais problema nenhum. Não podia entrar em ambiente, tivesse fungos, poeira, essas coisas, ou umidade, né? E era terrível, o olho já começava a inchar e ele não tem mais nada. Eu já pude ajudar muitas pessoas com a indicação desse blend, e justamente pessoas com asma, todas essas pessoas que usavam bombinha, viviam com a bombinha no bolso, não usam mais. Tem muitos depoimentos aqui de pessoas que tiveram nesse blend realmente esse grande suporte para a parte respiratória, inclusive clubes como Palmeiras, Flamengo, Botafogo, São Paulo, utilizam os óleos essenciais, né? E esses, em especial da Doterra, pela segurança que tem, por serem naturais, não caem em exame antidoping, melhora a resposta pulmonar, no caso do Brief, tem outros óleos também que são utilizados, lavanda, para melhorar, né, a ansiedade entre os jogos, hortelã também para melhorar a resposta respiratória, enfim. Então é muito bacana. Então temos o blend respiratório, um blend digestivo, né? E também uma mistura bacana de óleos essenciais, gengibre, peppermint, alcarabe, anis, estragão, erva doce, coentro. Então, todos esses óleos vão atuar toda a parte do trato digestório. E o legal é que você pode ingerir e pode passar topicamente também. Então, alivia, é incrível. Ah, José, os bebezinhos podem, faz uma boa diluição, pode usar no abdômenzinho, na solinha do pé. O resultado é fantástico. Você não precisa contar. Mas eu posso ter segurança? Faz assim, para você me dizer se você pode ter segurança em usar algo totalmente natural. A natureza pode. Não tem nada sintético aqui, ok? Pega aqui as recomendações de um óleo essencial e lê a bula do medicamento que você dá para uma criança. Você já teve a curiosidade realmente de ler tudo que ele pode, de efeito colateral, trazer para sua criança ou para você mesmo? Aí você vai começar a mudar essa concepção, tá? Caso você ainda tenha medo. Então, vamos lá. Inchaço, gases, azia, náusea, indigestão, refluxo. Gente, já tive também resultados fantásticos. Você vê, são óleos do dia a dia, né? Todos esses aqui que a gente usa. Muito. Colite, intestino irritado. Tem muitos depoimentos, até pessoas diretas aqui, né, que atuam sempre, estão sempre com a gente. O Márcio, por exemplo, que era condutor do metrô, tinha a síndrome do intestino irritado, estava aí fadado, né? A médica condenando, ó, tem que tomar esses medicamentos por resto da vida, e com o Zengest, em especial, nunca mais teve que tomar medicamentos. Blend para dor, como eu falei, né, dos clubes que utilizam, em especial esse blend para dor, chamamos de blue, para dor muscular nas juntas, ele tem óleos essenciais que têm uma permeabilidade muito grande nas camadas da pele, então muito rápida também. Então, em especial ali, por exemplo, o helicrisol, né? Então, ele vai atuar nessa parte muscular com muita ênfase. E o resultado é incrível, gente. Chega a ser surreal, realmente. Fibromialgia, artrite, artrose, lúpus, doença do crescimento, pré-treino e pós-treino também. Então, é muito importante. E um blend aterrador. Esse é uma mistura incrível que ela trabalha muito a parte do sistema, da parte emocional, em especial. Como o próprio nome fala, aterrador. Vai te tranquilizar, vai te aterrar, de fato.
Pessoas que não conseguem, inclusive, dormir, às vezes usando lavanda, mesmo usando lavanda, a mente não para. Usa junto esse blend aterrador que você vai ter muito resultado. Então, abeto, rude, olíbano, joia da seara. Então, ó, raiva, ira, mudança de humor, medo, luto, traumas, estresse, ansiedade. Conhece pessoas que têm andado ansiosas, principalmente quando pensam para o futuro, né? Então, esse óleo essencial vai ajudar muito adolescentes, né? Crianças podem se beneficiar do blend aterrador, tá bom? Bom, esses são aqui 12 soluções que nós trouxemos para você. Espero que realmente tenha feito assim, sentido. Se você se viu utilizando, cara, eu preciso saber disso para ontem. Eu estou usando um monte de medicamentos, gastando rios de dinheiro, inclusive, com isso, e não tenho resultado de fato, acabo tendo que usar outros. Conversa com quem te convidou para assistir essa aula. Certamente ela vai poder te compartilhar até as próprias vivências dela. E eu gosto muito disso aqui, quando eu tive esse entendimento sobre os olhos, né, através aqui dessa frase do Dr. P. Noel, ele diz aqui, ó, este movimento é irreversível, e literalmente eu não consigo me imaginar sem usar os óleos essenciais mais na minha vida, ter na minha vida, né? Ó, ele continuará a se desdobrar e a mudar a medicina pelo mundo, mas a tarefa apenas começou. Agora é necessário que todos nós nos organizemos pelo bem comum e pelo futuro do planeta, tá bom? Então, é isso. Eu espero que a partir dessa aula aqui você tenha, se já estava buscando isso e estava faltando uma direção, né, que você tenha se sentido estimulado ou estimulada a viver, né, difundir na sua vida os óleos essenciais. Então, crie o hábito de difundir os óleos essenciais diariamente em seu lar e você vai perceber a diferença que é, tá? E para ter acesso, logicamente, aos óleos essenciais mais puros e eficientes do planeta, que eu vejo esses óleos essenciais dessa forma, busque a pessoa que te convidou para assistir essa aula, ela vai poder te orientar, falar como ela tem feito para utilizar e ela vai compartilhar isso com você com certeza, tá bom? E eu espero realmente, através dessa aula, ser canal de bênção na sua vida e que você possa realmente ter esse sentido aí, estimulado a fazer uso dessa verdadeira medicina da natureza, tá? E, mais uma vez, parabéns por buscar as soluções naturais para uma vida mais saudável e independente, tá bom? É a última frase que eu vou deixar para vocês. Ser apaixonado por algo é a chave para o sucesso, mas usar essa paixão para ajudar os outros é a chave para a felicidade. Eu tenho certeza que esse foi o propósito com que a pessoa te convidou aqui para assistir essa aula. Ele está usando, está sendo beneficiado, ou ela, né? E com isso quer compartilhar com as pessoas que amam, as pessoas que Deus colocou no caminho, no seu caminho, no nosso caminho. Tá bom? Espero de verdade ter contribuído. Estou aqui com